O Banco do Brasil acaba de anunciar um novo dividendo, também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2024, a gente vai dar uma olhada se veio em linha com o que o mercado esperava, se foi um bom resultado e o que esperar do banco, né? O banco também anunciou aqui o cronograma de dividendos do ano exercício 2025, a gente vai saber bonitinho as datas de pagamento, datacom dos dividendos, além do guidance para 2025, que a gente projeta então, em cima dos números que a própria empresa nos mostra, o quanto de dividendos vamos receber então no ano exercício 2025. Então já temos tudo prontinho aqui, uma projeção de dividendos junto aqui com um cronograma de quando serão pagos esses dividendos. Já deixa o like no vídeo e vamos começar então com o anúncio de dividendos. Está aqui o anúncio de dividendos do Banco do Brasil referente ao quarto trimestre de 2024, ele acaba de encerrar o ano exercício 2024 e aí depois a gente vai ver o cronograma do ano exercício 2025, tá? Então, olha só, aqui estão os dividendos, né? É um dividendo, é um JCP, aqui está a Datacom. Vamos pôr bonitinho aqui como é que fica. Olha só, quem tiver as ações do dia 11/3 vai receber o dividendo no dia 20/3 e aí vai ser pago o dividendo de JCP, que aí dá um total de 43 centavos, 1,51 de yield, que vai ser de uma só vez, né? Só a título de exemplo, se você quiser ganhar R$ 1.000 de dividendos com o Banco do Brasil de uma só vez, você deveria ter investido ali 66.432 ao preço atual. Na verdade, até fechou um pouquinho abaixo. Hoje o Banco do Brasil também anunciou todo o seu cronograma de dividendos para o ano exercício de 2025, que se começa agora, né? Olha só, o dividendo vai ser anunciado primeiro aqui dia 26/2, com a data com dia 11/3, esse aqui ainda vai ser o primeiro anúncio, né? A gente vai ter aqui, ó, até o que termina ali no quarto trimestre, dia 12/2 de 2026. Então isso aqui a gente chama de ano exercício, né? Tá tudo bonitinho aqui, vocês podem baixar, vai ter a data de anúncio, a data de pagamento, a data da base que você tem que ter ação para receber ali o dividendo, né? E tem uma mudança que não é tão bacana assim, né? O payout não é mais garantido em 45%, ela vai manter agora de 40 a 45, vai ter um intervalo aqui. Então o que nós vamos fazer agora é ver o resultado do quarto trimestre do banco, depois a gente vai ver o guidance, a projeção dos resultados do lucro e tudo mais para o ano 2025, e aí a gente cruza com o que eu havia esperado aqui de dividendos para o ano 2025 do Banco do Brasil, que eu projetei lá no ano passado, eu projetei um yield de 10,8%. Será que ele se mantém ou será que ele vai cair então? É isso que nós vamos ver depois. Começando o resultado do Banco do Brasil com a linha de lucro líquido ajustado, ele reportou um lucro de 9.580, o que é 0,7 acima do trimestre anterior, né? E em relação ao mesmo trimestre do ano passado, 1,5 superior. Então ele vem ainda subindo seus resultados, porém um pouco mais desacelerado, né? Ainda assim, esse lucro de 9,58 foi acima do projetado pelo mercado. Então podemos ver que o pessoal estava projetando para o Banco do Brasil consenso, a média aí do mercado de 9.421 e ele reportou 9.580, ou seja, ele reportou 1,7% acima do projetado pelo mercado, né? Então veio um pouquinho acima, só que a gente tem que ver a qualidade desse resultado que a gente já vai ver, né? Podemos ver aqui em relação ao que a XP estava projetando, por exemplo, a 9.500, ó, ainda assim também veio um pouquinho acima, tá? A XP falou que a provisão foi no máximo seria no máximo 10 bilhões e realmente não veio abaixo de 10 bilhões. A gente já vai ver bonitinho o resultado, né? O fato é que o Banco do Brasil, então, no momento, ele fica com PLD 4,3, praticamente igual que ele tinha antes, né? De 4,4, isso um PL já com os lucros líquidos ajustados. Vamos continuar vendo, então, o resultado do Banco do Brasil. Bom, então voltando aqui ao resultado do Banco do Brasil, né, podemos ver o lucro crescendo 0,7%, mas no ano crescendo 6,6%, o crescimento acima da inflação, então foi positivo, por mais que tenha sido difícil em alguns pontos, né? A gente vê a margem financeira bruta crescendo aqui em relação ao 3T, ao 4T, e no ano fecha com uma alta de 11,2% dentro do guidance. A gente vê então o spread acaba diminuindo um pouco em relação ao mesmo período do ano passado, um pouquinho menor o spread. A gente pode ver que, por exemplo, pessoas físicas caiu um pouco recentemente, né? Mas pouca coisa. E te vê que o crédito do agronegócio aqui, o spread aumentou, talvez pela inadimplência, que está mais difícil agora. A carteira de crédito segue subindo, né? Todo trimestre aqui. As provisões desta vez caíram, mas a gente vai ver que a inadimplência em alguns pontos ainda está difícil, né? Olha só.
a gente vê que a provisão desse ano foi muito forte. A gente vai ver no guides que é complicado mais para frente também, tá? Carteira de crédito ampliada, então, mostra esse crescimento como nós vimos, né? No ano aqui, ó, 15,3%. E a inadimplência também vem subindo, né? Olha só. Só que agora parou. Em relação à empresa inteira, parou, mas o agro deu uma subida ainda, olha só. A gente vê que estabilizou, mas ela vem subindo aqui ao longo dos anos. A cobertura diminuiu um pouquinho, quase que estável, né? Então a gente vê que dentro dos itens aqui, pessoa física diminuiu a inadimplência, bacana, né? Então foi de 5 para 4,66. Pessoa jurídica diminuiu um pouquinho, praticamente em linha, né? E aí, quando a gente vê, então, o agronegócio, olha como deu, né, uma alta aqui. Saiu de 1,97 para 2,45. Era esperado realmente um salto ainda nesse trimestre. Eu ainda acho que vai ser difícil o primeiro trimestre, um pouco ali o segundo, e aí começa, o meio do ano ali já começa a ter resultados bem mais pegando ali a nova safra, vai ficar melhor e ele vai conseguir crescer novamente com mais tranquilidade. Mas o começo do ano ali, ele vai ter que ter bastante cuidado com o agro, né? Tanto que ele vem tendo realmente que desacelerou aqui o crescimento no agro, né? Então, olha só, prestação de serviços, que aí a gente vê uma frente que é bacana que cresça ali mais do que as despesas, que cresça mais do que a inflação. Então, ó, cresceu 4,9%, meio que em linha com a inflação quase, né? E cresceu pelo menos acima, né, das despesas que cresceram aqui 4,4%. Então, na minha visão, positivo. Agora vamos falar do guidance, né, as projeções corporativas que a empresa fez para 2024 e para 2025 eu vou dar minha opinião ali do que esperar para 2025, tá? Na minha visão, talvez o mercado fique um pouco decepcionado ali e já vou chegar lá. Então a gente tem aqui uma projeção para 2024, um crescimento de 8 a 12 na carteira de crédito e ela cresceu, ó, 11,7, quase no topo aqui, né? Ó, pessoas físicas foi dentro, empresas foi acima e o agro, mesmo com toda a dificuldade, foi muito bem, 11,9, né? E aí a gente tem a provisão, ficou dentro do guidance aqui, né? De 34 a 37. E aí nós temos as receitas de prestação de serviços indo dentro do esperado, embora tenha ficado mais próximo aqui do baixo, e a despesa ficou abaixo aqui do 5%. Então foi positivo aqui, ela superou o guidance também aqui, né? E aí o lucro líquido, então, ela faz 37,9, que fica aqui, ó, mais próximo do mínimo do guidance, mas ainda assim conseguiu cumprir o guidance, né? Ficou bem próximo ali do meio do guidance. E na projeção para 2025, olha só o que acontece. Temos uma carteira de crédito crescendo de 5,5 a 9,5, ela deixa um range aqui um pouco ampliado até, né? A pessoa física crescendo, empresas crescendo e o agro também. E aí fica um ponto que me surpreende, como existe a expectativa de uma recuperação do agro ali em meados de 2025, a gente poderia esperar aqui uma projeção mais forte de crescimento, né? Mas ela dá um crescimento aqui de 5 a 9. Isso puxa aqui um pouco o resultado para baixo. Olha só, margem financeira bruta de 111 a 115, a perda esperada, olha as provisões. A gente sabe que provavelmente no primeiro trimestre ainda vai ser muito apertado, o segundo também, mas a expectativa é que fosse começar a descer as inadimplências, né, aqui do agro ali no meio do ano, né? Então, enfim, ainda assim, o banco como um todo tem uma projeção muito alta de provisão. 38 a 42 é maior do que ela esperou lá no ano passado, né, de 34 a 37 após a atualização do guidance. Olha só, o lucro líquido de 37 a 41, o que mostra que talvez ela não cresça o lucro, né, porque se ela fizer 37, ela está dentro do guidance. É que ela mudou um pouco aqui, ó, o topo, deixou um pouquinho mais ampliado para 41, temos realmente alguns cenários incertos aí. Então, na minha visão, talvez o mercado fique um pouquinho decepcionado com guidance, mas a gente sabe que o banco é um banco pés no chão e isso não impede ele de fazer aqui próximo dos topos do guidance ou até mesmo atualizar esse guidance um pouco para cima, tá? Então agora que nós já temos o guidance para o ano de 2025 do Banco do Brasil, nós conseguimos entender que caso ele faça o meio do guidance, ele chega a um lucro de 39 bilhões. Diante disso, se a gente pegar o payout de 45%, o dividendo no ano será de 10,7%. Isso bate praticamente igual ao dividendo que eu havia projetado lá para os membros do canal
de 10,8%. E se você não é membro do canal, considere se tornar membro. Você ajuda muito a manter o canal, tá? E você tem acesso à planilha de dividendos com várias empresas e também vídeos exclusivos, tá? Então lá o pessoal já sabe que é 10,8% meu projetado para este ano. Veio o guidance do banco e olha só, como o guidance, eu estou falando do mercado, pode se decepcionar um pouco com esse guidance. Na minha visão, o guidance veio como eu projetava. Pô, o dividendo está igual, então é bem como eu projetava, né? Está em linha. Só que com a expectativa de repente, superar esse guidance, a depender do que desenrola ali ao longo do ano, tá? Por isso que eles até puseram um range grande. Então eu estou igualzinho, pensando igual ao Banco do Brasil. Então eu não achei o guidance ruim, eu achei o guidance ok, um guidance bacana, um guidance pés no chão ali, né? Mas o mercado talvez fique um pouquinho desapontado. E aí, nós acionistas, mais buy and hold e tal, talvez alguns fiquem um pouquinho decepcionados com a questão do dividendo, né? Já que pode ficar de 45 a 40. E aí, caso ele pague 40% de payout, ficaria então com um dividendo de 9,5. Então você viu que tem dois pontos que pode, de repente, não agradar muito o pessoal. O dividendo, que agora tem um range de 45 a 40, o que pode levar um dividendo mínimo aqui de 9,5% no meio do guide de resultado, né? Em termos de resultado, o mercado, eu acho que ele estava esperando um pouquinho mais ali na casa dos 40 bilhões e tá igualzinho que eu estava imaginando, tá? Então, assim, vamos ver como é que o mercado reage amanhã, vamos ver como é que vocês reagem também amanhã, né? Ou hoje agora. Dizem aí no comentário o que você achou do resultado do Banco do Brasil, do guidance e dos dividendos aqui do payout que pode ficar no range. Isso tem muito a ver também com a mudança que está passando ali para os bancos que eu já comentei em outros vídeos, né, do Basileia. Muito provavelmente por isso que ele deixou esse range aqui, tá? Então agora eu vou dar meu parecer sobre tudo isso. Resultado em linha com o esperado, era esperado que a inadimplência do agro fosse dar uma explodidinha, né? Eu havia comentado com vocês que isso aqui ainda reflete o ano passado, a safra está melhorando agora, então ainda vai ser mais para frente ali no meio do ano, que eu acho que o segundo semestre vai começar a pegar uma impulsionada ao agro, ela deve acelerar os empréstimos, né? Então esse guide se foi pés no chão, que bate exatamente igual. Vocês podem ver no dividend yield, é igual se a gente pega o meio do guide. Então o que o Banco do Brasil está esperando é exatamente o que eu estou esperando para o banco para este ano, tá? Só que aí tem aquele viés positivo. Eu acho que no meio do caminho a gente pode ser surpreendido, tanto eu quanto o Banco do Brasil, para cima. Então pode bater esse topo do guidance, sim. Super ok, aqui super tranquilo esse guidance, mas eu acho que o mercado talvez fique um pouquinho decepcionado, tá? Porque eu vi um pessoal falando 40 bilhões, 41 bilhões de expectativa de lucro e isso é acima do meio do guidance, tá? Em relação ao dividendo, aí me pegou um pouco de surpresa a relação deles por um range ali de 40 a 45 de payout, isso realmente foi um pouco surpresa, mas nada assim de outro mundo. Por quê? Já era esperada a questão do Basileia que está mudando agora no ano 2025, só que eu esperava que fosse suficiente manter 45%, mas pelo visto ali eles vão ainda ver como é que vai ficar. Isso pode diminuir um pouco o dividendo, mas também vamos ver o banco que ele fala, né? Porque muito provavelmente depois de ele fazer esse primeiro ajuste, no ano de 2026 deve voltar ao normal, tá? Mas enfim, eu achei tudo tranquilo aqui em relação ao Banco do Brasil, nada de outro mundo, tudo dentro do esperado. O que veio, como eu disse, um pouco ali fora do que a gente estava imaginando, é justificado pela questão do Basileia, que a gente já sabia, né? Só que acabou ali, no primeiro momento, talvez fazendo esse ajuste de 40% a 45% do payout, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço, deixa o like, se inscreva no canal e se torne membro para você ter acesso a vídeos exclusivos. Até o próximo, valeu!